missão de Paulo, como nós já estudamos atrás, e muita gente sabe, não foi nada fácil. Desde o início, que foi muito difícil, foi muito atormentosa. O inimigo perseguiu Paulo do início ao fim, desde o momento que Paulo se encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Em que Paulo aceitou a missão, o inimigo também se preparou para perseguir Paulo. E na viagem dele até Roma não foi diferente. Nós já lemos aqui, desde o início deste capítulo, que Paulo, quando embarcou nesta viagem para Roma, logo do início, começou uma grande dificuldade, uma grande tormenta, era tempestade para todo lado. E assim, Paulo não voltou atrás, não tinha como voltar, porque aquelas pessoas, aqueles comandantes daquele navio, o próprio centurião que levava Paulo, eles concordaram em ir adiante naquela viagem. E quando chegou em dado momento, não tinha como voltar atrás. E nesta parte aqui, o que foi que aconteceu? Neste versículo 27 e 28, nós vimos aqui. Boa tarde. Nós vimos aqui, queridos, que quando Paulo embarca neste navio, com todas as pessoas que estavam com ele, eles simplesmente foram colocados naquela situação. Desculpem, queridos, o medidor da energia colocou aqui o papel da luz. Está chovendo. E não pode molhar o talão que mede a nossa luz. Glória a Deus. Então, queridos, aquelas pessoas que foram colocadas com Paulo naquele navio, muitas não tinham nada a ver com a situação. Mas, de repente, foram obrigados a passar pelo mesmo que Paulo passou. Mas, observe aqui, que Deus, ele colocou Paulo naquela situação. E Paulo tinha que passar por tudo aquilo. Mas da mesma maneira que Deus assegurou que Paulo passaria e venceria e chegaria a salvo no seu destino, Deus também abençoou que nenhum deles sofresse dano físico com a própria vida, porque dano material sofreram, né, queridos? Sofreram muito dano material. Mas quem conseguiu, quem atentou para aquilo, né, aprendeu também muito junto com Paulo. Então, o que foi que aconteceu aqui? Nestes dois versículos, queridos, 27 e 28, diz o seguinte: quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Queridos, o que é que nós vemos aqui nestes dois versículos? Aqueles homens já estavam muito tempo naquela provação. Aqueles homens já estavam muito tempo naquela viagem muito difícil. Muito difícil. Então, o que foi que aconteceu? Quando eles tiveram a chance de chegar na beira para sair daquela situação, eles estavam já pela madrugada, né? A 14ª vigília da noite já era já pela madrugada. E eles estavam ainda sendo impelidos, ou seja, era vento de todo lado. A viagem toda, queridos, foi muito difícil. E ali naquela situação, quase para chegar, Paulo já havia falado que eles iam dar em uma terra. Quem conhece esta história ou viu o estudo passado, Paulo já havia profetizado que eles chegariam em alguma terra, eles iam dar numa terra, né? E ali, queridos, próximo de chegar na terra, pela madrugada,
eles estavam vivendo ainda uma grande tempestade. É prova, querido, difícil, do início ao fim. Quando eles foram lançar o prumo, eles suspeitaram que estavam próximos de alguma terra, eles suspeitaram, embaixo de toda aquela tempestade, de noite, eles suspeitaram que estavam próximos de uma terra, de chegar a um lugar seco, né? E quando eles foram lançar o prumo, eles alcançaram, mediram 20 braças. O que eles constataram que realmente estavam chegando próximo de alguma terra, mas com muita dificuldade. Aí levantaram o prumo e mais adiante lançaram de novo, queridos, e não era nem 5, nem 10, ainda era 15 braças, ou seja, havia diminuído só 5 braças, o que significa, queridos, que ainda estavam distantes da terra. Olhe que dificuldade para chegar. Dado aquela altura daquela viagem, eles já vinham tendo a sua mercadoria desperdiçada, eles já vinham tendo navio destruído, eles já vinham sido oprimidos pelo medo, pela angústia, por tudo aquilo que Deus permitiu que o inimigo fizesse com aquela viagem, porque a vontade do inimigo era impedir que Paulo chegasse para pregar o evangelho em Roma. E o que aconteceu ali, queridos? Eles, próximo de chegar, a dificuldade ainda era muito grande. Portanto, queridos, uma prova, quando Deus lhe permite uma prova, não se assuste se você passar por situação difícil do início ao fim. Ah, irmã, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu quero trabalhar para Ele, me entreguei de corpo, alma e espírito, mas foi só eu me entregar para Deus que eu comecei a sentir o agir de Deus na minha vida, a coisa ficou muito difícil. E agora, quanto mais eu ouço Deus dizer que acabou, mais dificuldade vem. Queridos, foi do início ao fim. A vida de Paulo, o ministério de Paulo foi do início ao fim assistido pelo inimigo e perturbado pelo inimigo. Não se assuste. Agora, detalhe. Se de repente você vê a sua situação muito complicada e você achar que por causa disso não é o fim, não, queridos. Se o Senhor lhe falou que a sua prova está no fim, é porque está. Ah, irmã, mas está tudo muito difícil. Portas fechadas, enfermidade, perturbação e tudo mais. Queridos, se o Senhor falou que é o fim, não importa como a situação esteja, é o fim. Se você está sendo devidamente dirigido pelo Espírito Santo dentro da prova que o Senhor lhe colocou, se ele disse que era o começo, se ele disse que era o meio e agora ele está falando que é o fim, é porque é o fim mesmo. Não importa se a tempestade ainda é forte, não importa se você ainda está difícil de alcançar a beira, não se preocupe. Se o Senhor falou que a sua prova está no fim, é porque está. Aqui nós vemos, queridos, que mesmo quando eles colocaram o prumo e acharam 20 braças, a situação deles era muito complicada. E detalhe, a provação, ela tem isso. Quando chega no final, assim como no começo, ela tende a piorar mais. Ela tende a engrossar mais, o que significa dizer que realmente está chegando no fim. Então, aqui, quando eles sentiram que estavam chegando em alguma terra, colocaram o prumo, mediram 20 braças. Açoitados pelos ventos de um lado e de outro, com muita luta, eles mediram de novo a profundidade. E era 15 braças. Que dificuldade, queridos, para chegar na beira com aquela viagem. Aqui o versículo 28 diz assim: e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. O 29 a 31 diz assim: e temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. O 30.
Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel no mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Olha que coisa, queridos. A situação era tão difícil, a situação era tão desesperadora, que quando os marinheiros acharam algum lugar em terra para chegar daquela viagem, o desejo deles era tão grande que eles pensaram em pular no rio. Pular no rio e nadar para a beira. Né? Por tão difícil que era a situação, que quando eles viram uma maneira de sair daquilo, eles pensaram em pular na água e salvar-se a nado. Mas o que é que o Paulo fala? Ele diz: e disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Olha, ainda que eles estavam, queridos, bem na beira do rio, bem ao ponto de chegar a alguma terra, de sair daquela situação, o Paulo fala: olha, se eles não permanecerem no navio, eu não posso salvar. Mas o que é que Paulo podia fazer por aquela gente? O que Paulo podia fazer para salvar aquela gente? É que aquela gente, queridos, não entenderam que eles estavam dentro de uma prova permitida por Deus. E que o inimigo estava trazendo aquela provação para matar. O inimigo veio roubar, matar e destruir, queridos. Ele não brinca. E se eles pulassem do navio, eles estavam saindo daquele redil que Deus preparou para manter aqueles homens a salvo. E qual era este redil? Era um redil espiritual. Deus havia falado para Paulo que se eles, que todas aquelas pessoas que estavam com Paulo não iam perder a vida. Eles estavam seguros. Porque Deus, assim como pretendia salvar a Paulo e tirar, salvo daquela situação, ele também faria com aqueles homens. Mas quando chegou naquela situação, que eles já estavam próximo da beira, que eles já haviam lançado o prumo, visto que havia terra, e que cada vez mais eles estavam se aproximando da terra, eles poderiam muito bem pular. Mas o que Paulo diz? Não, ainda não terminou. Está próximo da beira, mas a viagem ainda não terminou. E eles correm risco, se eles pularem daqui, morrer afogados. O diabo aproveitar da situação e matar muitos deles. Por quê? Porque Paulo entendia, queridos, que aquilo era uma situação espiritual. E o que garantia a vida de todos é que ficassem dentro da direção de Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, sabia que aquilo era espiritual e que se alguém pulasse daquele navio, o inimigo ia ceifar a vida. Porque o Paulo não podia fazer nada para salvar ninguém, quem podia fazer era Deus. Era Deus que estava mantendo todo mundo vivo dentro daquele navio, embora a situação muito difícil. Espiritualmente falando, embora Satanás estivesse tentando a todo custo matar, destruir, mas Deus estava garantindo a sobrevivência. Deus estava garantindo que o inimigo não conseguisse atingir ninguém. E o que é que Paulo fala? Vamos ficar aqui todo mundo junto, porque Deus prometeu que ele vai nos tirar salvo deste navio. Então vamos confiar que Deus vai concluir isso aqui. O que nos leva a entender, queridos, o que o Espírito Santo quer nos dizer com isto? Não saia. Se você está sendo dirigido por Deus dentro da sua aprovação, não caia na tentação de querer sair da direção de Deus quando você estiver achando que acabou.
olha, agora já dá para eu sair da direção de Deus, agora já dá para eu fazer da minha maneira, agora já dá, já melhorou, já eu vou fazer da minha cabeça. Não faça isso, querido. Continue dentro da direção de Deus. Se você estiver achando que tudo acabou, que tudo abrandou, e pela bonança que você está vendo, a prova acabou, aguarde Deus te dizer o que você tem que fazer a partir dali. Porque se Deus está dirigindo você para aprender a andar na sua direção, é para que você aprenda a andar na direção de Deus dentro da prova, e quando terminar a prova, você continue andando na direção de Deus. Aqueles homens estavam ali, queridos, debaixo da mão de Deus, pela obediência de Paulo. A obediência de Paulo a Deus garantia aquela segurança. E aqueles homens estavam junto com Paulo. Mas olha, observe que aqueles homens, queridos, não estavam dentro da mesma prova. Aquela prova veio sobre Paulo. Era por causa de Paulo que aquilo estava acontecendo. E Deus estava permitindo tudo aquilo por causa de Paulo. Mas acabou que as pessoas que estavam ali acabaram fazendo parte daquilo. E o que foi que Deus fez? Da mesma maneira sobrenatural que Deus prometeu que salvaria Paulo e o resto, não só Paulo tinha que ficar dentro da obediência, dentro da direção como aquele povo. Se cada um deles, se qualquer um deles saísse da direção, morreria. Porque a condição de salvação que Deus estabeleceu estava junto de Paulo. Quem ficar junto de Paulo, quem ficasse junto de Paulo, perto de Paulo, estaria debaixo da mesma proteção, daquele mesmo redil de proteção que Deus havia colocado para proteger a vida de Paulo. E quem saísse dali, saía. Podia o inimigo pegar, porque tinha saído debaixo da proteção que Deus estabeleceu. Então, queridos, entendam uma coisa. A obediência a Deus nos garante segurança. A Bíblia diz que se nós estivermos dentro do redil do bom pastor, que é Jesus, nós estaremos a salvo do ladrão, do salteador, do lobo devorador, que é Satanás. Mas quando nós saímos de dentro da obediência, daquilo que Deus nos manda nós fazermos para nos mantermos livres, debaixo da proteção de Deus, quando nós saímos, nós corremos o perigo de sermos capturados pelo inimigo. Por quê? Porque o redil de Deus é a obediência. E quem sai debaixo dela está simplesmente se entregando ao inimigo. E o que aconteceu ali? Deus estabeleceu um círculo de proteção ao redor de Paulo. E para que todos permanecessem vivos, livres e a salvos, tinha que estar dentro da mesma obediência que Paulo. Porque Deus havia colocado uma maneira de salvar Paulo. Mas tinha que continuar na direção, obedecendo e não sair. E o que nós vemos aqui? Que quando Paulo fala para aquele povo, olha, se quem sair daqui e não esperar que Deus complete a sua obra, pode morrer. Então, queridos, o que acontece? O que lhe garante que você seja aprovado, passe por toda a prova e saia a salvo com vida, sem nenhum dano? Pode até ter dano físico, dano com a saúde, dano com tudo, mas Deus, Ele garante a nossa vida, tanto física como espiritual. E para você sair de uma prova sem sofrer um dano, você tem que ficar dentro do redil, que é a vontade de Deus, que é a direção de Deus, até terminar a prova. Assim como fez... Deixa eu lembrar aqui, queridos. Noé. Assim como fez Noé, que só saiu da arca quando Deus lhe mandou.
Assim nós, queridos, temos que esperar a completa atracação do seu barco, que é aquele barco em que você está vivendo a prova. Quando acontecer a completa atracação que Deus disser, agora você pode sair para viver o novo, você pode sair. Agora, detalhe. Se você aprendeu durante a sua prova a andar na direção de Deus, Ele lhe ensinou para que quando você sair do barco, para quando você sair da prova, você continue andando na direção de Deus. Porque se depois que você sair da prova, que você vê, meu Deus, a prova passou, agora tudo melhorou, as bênçãos chegam, e você sair da direção, meu querido, a sua prova não adiantou de nada. Você volta a ficar no perigo de ser alcançado pelo seu inimigo. Porque prova nada mais é para você aprender a estar cada vez mais unido a Deus, dependente de Deus, dentro da obediência de Deus. Provas, queridos, é para nos preparar, para pertencermos a Deus verdadeiramente, andando em obediência, andando em comunhão, andando em profundeza com Deus. O que nós observamos aqui, queridos, no versículo 31, diz assim: disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Olha que coisa mais impressionante, queridos, repetindo este versículo, só para nós termos mais um profundo entendimento do que este versículo quer dizer. Paulo estava falando de maneira espiritual. Ele estava dizendo, Deus começou isto aqui, Ele vai terminar. E Ele vai nos tirar daqui em segurança. Agora, quem sair de dentro deste navio, aí eu não respondo por ninguém. Né? Aí talvez o centurião poderia perguntar, mas o que tu vai fazer para salvar alguém? O que tu pode fazer? Paulo estava falando de maneira sobrenatural. E entendendo que ele estava debaixo de uma promessa de Deus, que havia lhe prometido que não só ele, Paulo, mas todos os que estavam com ele iam sair dali vivos, sem nenhum arranhão. Mas o que é que Paulo diz? Nós temos que continuar na direção, nós temos que continuar na obediência, porque o mesmo Deus que nos colocou nesta vai nos tirar em segurança. Então vamos esperar, porque quem sair daqui vai sair da promessa, né? E olha como aquilo, queridos, era tão minucioso, que Paulo poderia bem dizer, não, agora pode pular, já encontrou a terra está lá na frente, não, pode pular na água. Não. Paulo, conhecedor de Deus, sabia que Deus é minucioso. E se ele prometeu, ia cumprir. Mas não era para ninguém sair do navio. Não era para ninguém deixar a prova. Não era para ninguém correr dali como eles queriam fazer, pular na água e fugir. Não. Não fuja. Que a segurança está dentro do quê? Da promessa. A segurança está dentro do que Deus prometeu. Se você sair da direção, você corre o risco de ser apanhado por Satanás. O que era que Paulo estava dizendo? Bom entendedor do sobrenatural que ele era, ele estava dizendo, se alguém pular deste navio, o diabo pode ceifar a vida lá fora. Mas a situação era tão terrível, queridos, que os homens queriam pular. Eles queriam sair daquela situação, eles estavam vendo uma maneira de salvar suas vidas. E Paulo disse, negativo, não façam isso. A segurança não está no que vocês pensam. A segurança não está no que vocês veem, uma possibilidade. A segurança está dentro do navio, porque Deus prometeu que nos tiraria daqui a salvo. A segurança está na obediência àquilo que Deus lhe prometeu. Queridos, deixa eu dar um jeito aqui que começou a chover.
Está sendo um culto conturbado, queridos, mas nós vamos continuar. Glórias a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Queridos, vamos agora dos versículos 32 ao 35, que diz assim: Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. O 33. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem algumas coisas, dizendo: E é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. Queridos, com estes versículos nós vemos o seguinte: realmente aquela prova estava acabando. Eles já haviam alcançado, eles cismaram que estavam chegando perto de alguma terra, e colocando o prumo, constataram que realmente estavam chegando. Mas o desespero era tanto que eles queriam pular na água. Paulo não deixou que aquilo acontecesse. E o que foi que Paulo fez? Aqui no versículo 32 nós vemos: Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. O que foi que aconteceu? Eles estavam vendo que realmente havia chegado no fim. Eles estavam constatando, realmente é verdade, nós encontramos a terra, o negócio está melhorando. Vamos largar o batel de uma vez, que já haviam arriado, já estava no mar, estava preso só por algumas cordas, agora a gente já pode se livrar do batel, porque nós realmente já vimos alguma terra. E o que foi que Paulo fez, queridos? Paulo, vendo que aqueles homens estavam muito preocupados, muito desesperados, e que eles não tinham conhecimento de Deus, não tinham fé em Deus, e por essa razão aqueles homens, desesperados com a situação, há 14 dias que não comiam e nem bebiam. O que Paulo faz? Paulo, seguro da sua fé, seguro na promessa que Deus havia lhe feito, de que tiraria todo mundo a salvo daquele lugar, Paulo diz: olha, gente, olha o que ele diz aqui no versículo 33. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos aqui com mais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Por que Paulo dizia isso, queridos? Porque Paulo tinha certeza na promessa que foi lhe feita. O anjo do Senhor veio até Paulo e prometeu: olha, vai ser duro, vai ser difícil, mas tu vai chegar lá no lugar que Deus está te levando, que Deus prometeu que vai te levar, que é do interesse de Deus que tu chegue, tu vai chegar lá. E todo esse povo que está contigo não vai morrer. Queridos, eles iniciaram esta viagem não dando ouvido ao que o Espírito Santo falava através de Paulo, mas terminaram ouvindo o que o Espírito Santo falava. Até chegar ao ponto de, no meio de todo aquele desespero, Paulo diz: olha, gente, vocês têm 14 dias sem comer ou beber, mas eu digo para vocês que vocês já podem comer e beber, porque Deus me prometeu que todos vão se salvar sem perder um único